Então, e aí é meio isso, assim, a gente tem coisas que não mexem muito com o digital, mas ao mesmo tempo tem muitas outras que eles desenvolvem plugins, aplicativos e tal. O ônibus hacker é um exemplo legal. Toda vez que a gente leva oficinas, são sempre conteúdos que podem ser apropriados. A pessoa de verdade se coloca no lugar do político e experiencia aquela visão de o que ele faz no dia a dia, né? E como que se ela estivesse lá, ela agiria. Aí também tem os jogos que são mais assim, pra. Não chama a gente, pra entender como que a gente fala também com a galera que não tá querendo saber de política, né? Eu sou Carlos Galdino e hoje trago como convidados. Júlia Carvalho, do Lab Hacker. Gustavo Alencar, aqui também do Lab Hacker. E vamos lá. É preciso discutir, mas não quero discussão. Da discussão sai a razão. Começa agora, Politicast. Mas às vezes sai pancada. A questão é complicada. Quero ver a decisão. Aí tem, por exemplo, o fast food da política, que nessa viagem do ônibus, que foi quando muita gente se juntou ao Lab, pessoas novas, a gente estava indo para Brasília, e aí a gente sabia que no dia que a gente chegasse lá, ia ter uma manifestação para o impeachment. O ônibus, ele é bem diversificado, assim. Não tem só pessoas de esquerda e nem só pessoas de direita. Tem muita pluralidade, assim, e é engraçado, assim, é legal passar fazendo as oficinas de política com eles pelas cidades, porque a gente sempre descobre coisas novas, né? E aí quando a gente chegou lá, a gente falou, pô, o que a gente vai fazer, né? A gente vai fingir que não tá tendo o negócio ou a gente vai participar de uma forma inteligente, né? E aí, 48 horas antes da gente ir pra lá, a gente falou, pô, vamos pegar as coisas que a gente tem feito, né? E vamos adaptar, tipo, vamos inventar jogos que eles sirvam dentro de uma manifestação, que as pessoas possam passar por ali e consumir um conteúdo de política, aprender regras, mas ao mesmo tempo se divertir, assim. Então a gente fez o Fast Food da Política, que eram jogos sobre o sistema político brasileiro. E em 5 minutos você jogava eles e não importava se você estava jogando, colocando um cara de esquerda e um cara de direita para jogar juntos, eles não iam brigar. Eles iam se divertir, eles iam aprender mais sobre eles e sobre a política, assim. E foi muito interessante, assim, quando a gente chegou lá, a gente não sabia o que ia acontecer, né? Tava todo mundo morrendo de medo, falei, putz, tava aquela época das manifestações que se tivesse de camiseta vermelha numa manifestação dessa, tinha gente apanhando. Então a gente falou, nossa, o que vai acontecer quando a gente colocar nossos jogos lá e o que isso vai gerar, né? E aí, no final, quando a gente saiu de lá aquele dia, a gente falou, nossa, tipo, foi a melhor coisa que a gente fez, né? Vim aqui. Desde esse momento a gente compreendeu, assim, que não importava. Se a gente estivesse usando jogos para falar sobre política, a gente conseguia falar com todo mundo. Conseguia criar uma simulação de um ambiente divertido e leve, onde o assunto ainda era política, né? Só um parênteses, a gente já falou aqui em alguns momentos do fast food da política, não é? Na época que estava lá no Catarse, a gente tentou incentivar as pessoas a participarem, conhecerem. A proposta é muito boa e finalmente foi lançado. A gente anunciou no último Politicast Indica, lá no fastfooddapolitica.org.br, né? Esse endereço? Isso mesmo. Essa questão de criar o diálogo, né, que a Ju citou aí, sobre as pessoas de diferentes visões políticas, né, fez acender essa lâmpadazinha de ideias pra gente começar a espalhar isso de uma forma mais geral, assim, então foi bem interessante essa experiência que a gente teve em Brasília, né, a gente trouxe ela para São Paulo e agora a gente está aprimorando ela, né, tá cada vez mais pensando em outras metodologias de jogos, estamos pensando os materiais dos jogos, né, como a gente fez em 48 horas, né, na viagem indo para Brasília, a gente pensou, pô, era o que a gente tinha, né? Então a gente tinha papelão, tinha tesoura, tinha papel, tinha cola. A gente conseguiu criar uma série de outros jogos. E agora a gente está começando a adaptar esse material, né? Tá começando a pensar, tem eu e o Vitor, né? Que é o Vitor Lucieto, que é outro designer do Fast Food também. Sejam cada vez mais usuais, né? Cada vez mais fácil de você achar e de montar também ele, né? Agora a gente está com algumas ocupações em mente, né? Para ser feito aqui em São Paulo. E outras quando surgir as viagens do ônibus, né? A gente tem algumas viagens aí que a gente está planejando, pensando ainda no começo, para que a gente possa colocar o fast food para rodar também, né? Mais do que ele já está rodando, porque ele já tem bastante coisa aí. A gente fez desde de lugares assim
de festas e tudo mais. Teve a semana o mês da cultura independente aqui em São Paulo, que era uma galera que estava ocupando o centro da cidade ali com um monte de coisa, um monte de atividade, né? Principalmente atividade de festa, assim, um momento festivo. E a gente estava lá fazendo. Então teve outros momentos da virada política, a gente estava lá fazendo. Então, diversos lugares a gente estava ocupando com essa nossa ideia de criar um diálogo. A gente quer saber e a gente quer entender e conversar com todo mundo sem que haja esse ódio, né? Sem que haja essa falta de diálogo que é muito ruim para a política, né? Inclusive, eu acho que é um dos maiores problemas políticos, sim, políticos no modo geral, né, no Brasil, e hoje em dia é justamente esse, né? A falta de diálogo. Desde as redes sociais, que elas começaram a ganhar força, as pessoas começaram a se cercar de quem pensa igual e acabam tendo a visão equivocada de que o mundo inteiro pensa do mesmo jeito. Sim, sim. Né? Gerando um ódio em quem pensa diferente. Então essa intenção assim, de abrir espaço para diálogo já é muito louvável nesse ponto. Tem a história assim de você começar a criar um ambiente para você entender que o estereótipo que você tem sobre as outras pessoas, né, quando elas começam a falar, falou Dilma, falou PT, falou Aécio, tipo, a conversa já acabou ali porque você já não tá mais escutando o que a pessoa tem para dizer, né? E entender que, assim, dentro de tudo isso tem várias ramificações, né, que se dão e você pode muito bem construir sempre terceiras e quartas vias, né? Dentro de cada história, assim, que você polariza, sabe? Então, os jogos, eles são com isso, assim, tem vários jogos que a gente tem que estão disponíveis lá no site, né, fastfooddapolitica.org.br, e esses jogos, eles criam esse ambiente, assim, que você consegue sacar o quanto você não sabe, o quanto você acha que sabe, mas na verdade você não tá sabendo. Você entende muito dos problemas, talvez, que são mais ou menos mastigados e entregues pela mídia, mas você não consegue sacar, se você tivesse lá, o que você faria diferente, sabe? Então, tipo, quando a gente tem muitas problemáticas e pouca proposição, tem alguma coisa errada, sabe? Assim, nesse tipo de raciocínio, né? Não é exatamente, tipo, qualquer resposta, né? Ah, eu tenho a resposta. Eu não tenho a resposta, mas assim, a gente gasta tanto tempo pensando no que não serve, que a gente esquece de tentar entender o que serve, né? E aí, os jogos, um dos potenciais principais são esses, assim. Como que você provoca as pessoas para começarem a pensar de outra forma dentro da política, não olhar o órgão público como um inimigo, assim, mas como um potencial, sabe? Um jogo que a gente joga muito, ele é super simples, assim, chama debate, é um debate gamificado. E aí nesse debate você tem um mediador, 2 candidatos e o resto é o povo que vota. E aí o mediador, ele vai tirando os temas, tipo educação, saúde, forma tributária. E você, que é o candidato, você tem que defender aquilo em 1 minuto. E o outro candidato também tem que defender e ser melhor que você para o povo poder votar e escolher ele. Quando você começa a colocar as pessoas nessa posição, assim, de tudo bem, assim, tem várias coisas horríveis, mas o que você tá aí, o que você vai fazer pelo país, sabe? Tipo, você tá com o poder na mão, e agora, sabe? E as pessoas não sabem o que dizer, assim, é muito esclarecedor, assim, tipo, pra falar, nossa, realmente, né, não adianta mais eu só ficar criticando ela, eu preciso pegar alguma coisa, entender ela e propor, sabe, e chegar junto com ele e fazer com ele, não é mais fazer separado, sabe, não faz mais sentido. Quando teve esse desastre do Rio Doce, assim, acho que foi um caso muito importante nesse sentido, assim, de todo mundo entender, assim, que não adianta mais separar as pessoas, a empresa, tipo, os moradores que estão lá, o governo, tipo, precisa todo mundo, assim, abaixar um pouco a guarda, sabe? Tipo, dentro, né, de todos os problemas, as burocracias e todos os jogos de poder que existem, tipo, precisa também ter um lance, assim, de escutar todos os lados, né? E, assim, o governo, ele tá com o dinheiro, né, basicamente, a empresa tá com o dinheiro, né, e o governo tá pressionando ela, mas é isso, por mais que o governo faça o papel dele, né, de garantir que a empresa tome as medidas, se as pessoas, elas não estiverem lá para ajudar nessas decisões, tipo, não tem como dar certo, porque elas que sabem o que tem que ser feito ou não, elas que estão vivenciando aquilo, né, as consequências do que aconteceu. Então é um pouco isso, tipo, o governo, ele não funciona enquanto não tiver a história do controle social, que são as pessoas controlando o Estado, né, tipo, ajudando ele a fazer o trabalho dele. Então ele precisa dar subsídio, mas as pessoas também precisam dar subsídio para ele. E aí, é isso, política é difícil, é um tema difícil. E quando a gente consegue hackear as informações do sistema, como que ele funciona ou não, e a gente passa para as pessoas isso, elas têm muito mais chance de conseguir fazer essa ponte, né? E aí talvez a democracia comece a funcionar de uma forma que é melhor.
Eu achei muito interessante esse debate, né? Quando eu tava olhando, eu ia falar justamente dele, que é um jogo, assim, simples, né? Pouco material que precisa, só aquelas fichinhas de perguntas. Uhum. Agora, uma curiosidade, o quiz, como é que vocês fazem normalmente para temporizador, para solução do... Não é o quiz que tem... Sim, é. Não, temporizador não, é o dispositivo para ver quem bate primeiro, né? apertou primeiro. É. Isso, exato. A primeira vez que a gente fez, a gente usou um sistema eletrônico mesmo, né? Tem a Erin aqui, que é a nossa rainha dos códigos, feiticeira dos códigos, aqui do Lab. Ela fez um sistema em Arduino, né? Que era bem legal, que quando você apertava um botão, o outro não ativava, né? E aí a gente falou, puta, como que a gente vai conseguir fazer isso para entregar para as pessoas sem que elas precisam fazer esse sistema eletrônico, né? Tem que ter um conhecimento técnico para fazer, né? E aí a gente chegou na solução, se eu não me engano, da sinaleta de restaurante, sabe? Sim. Então, a gente coloca ela num ponto, quem apertar ela primeiro, faz o barulho primeiro, dá o direito de responder. Foi essa a nossa saída, assim. E tem várias outras formas, tem bater na mão do cara que tá lendo o quiz. A Júlia pode falar melhor sobre isso. Então, quando a gente voltou da viagem, a gente pegou o Fast Food como um projeto mesmo e construiu ele de uma forma que a gente pudesse também vender essas oficinas, né? Pra gente poder, de verdade, trabalhar com isso, assim. E aí, a primeira vez que a gente fez foi no SP na Rua, que foi lá no Vale do Engabaú, assim. E foi uma experiência muito legal, porque a gente tava competindo com a festa, né? Que é isso, tava rolando vários shows e tal, várias outras oficinas, sei lá, outras coisas lá, outras barraquinhas que estavam acontecendo. E a gente resolveu testar o Fast Food lá, tipo, a gente foi convidado, levou o ônibus saca. E aí as pessoas estavam passando lá e a gente colocou um tapete gigante de xadrez, assim, colocou dois botões, tipo meio show, assim, sabe? Como Corta chama na aquelas coisas cara, lá? Celso Portiolli, negócio meio... Esses programas, assim. E aí as pessoas, elas se posicionavam, né, uma no seu botão e tal, e ficava uma pessoa no meio lendo as perguntas pra ela, né, que o quiz da política é esse jogo que a competição é entender quem é que sabe mais sobre os dados da cidade de São Paulo. Por exemplo, qual é o orçamento de São Paulo, quantos eleitores tem, qual que é o bairro mais violento, por exemplo. E aí as pessoas tinham que apertar o botão antes, né, e falar. E aí quando você apertava o botão, aquele negócio começava a apitar, fazer uma puta luz, então chamava muita atenção e todo mundo ia lá querer, sabe, falar mais sobre política numa festa, assim. Foi muito legal isso. Então, isso que o Gustavo tá falando, né, da cineta e tal, do Papa, e a gente tinha que ter algumas versões de jogos, né, não era só ter, assim, a super versão que a gente levava pros lugares, mas também era entender qual que é o mínimo para que eles sejam apropriados por outras pessoas e elas possam fazer em qualquer lugar, assim. Então, é muito bom, assim, a gente ter a versão do jogo que é o jogo com vários componentes, mas também a versão do jogo que ele é simplesmente uma dinâmica que qualquer um pode pegar, um professor pode pegar, alguém que nunca vai ter dinheiro para comprar todos esses materiais pode fazer e fazer outras versões e aplicar com outras pessoas. E assim, é uma coisa que vira independente de verdade, né? Como tornar um jogo físico, tipo, meio software livre, né? E aí é um pouco isso, assim, todos os jogos eles têm essa pegada. Tem o Monte Seu Governo também, que é um jogo que também é bem simples, que a gente cria um painel, assim, todo feito de papelão. E nesse jogo tem vários buraquinhos e cada buraquinho é um cargo específico político. Então tá lá, prefeito, vice-prefeito, o secretário da Educação, o secretário do Meio Ambiente, o secretário da Cultura. Você tem vários cards na sua mão, que também são de papelão, e você precisa, nesses cards você vê os políticos, você precisa colocar o político em cada lugar certo. E tem um tempo, né? Então você fala, vai. Aí a pessoa ela tem que montar o governo da cidade dela, cidade de São Paulo. E aí é muito engraçado, assim, porque de verdade ninguém sabe. Ninguém conhece quais são os secretários do próprio município, assim. E essa montagem é o retrato da realidade, não é montar o que você acha que seria o ideal. Não, é você montar o que de verdade está ali. Quem é que cuida da sua cidade. Então, as pessoas não sabem montar. Se a pessoa coloca, sei lá, 3, 4, já é assim, legal, ela sabe 4. E aí, assim, gera muita discussão, assim, de putz, sabe? Não tô nem sabendo isso. A primeira vez que a gente fez a versão desse jogo, né, que foi em Brasília, ele era um outro jogo. Ele tinha o mesmo esquema que você tinha que montar, só que a gente queria falar sobre impeachment com aquelas pessoas, sem ficar uma coisa assim, tipo, e aí, vocês estão aqui, mas vocês sabem o que é impeachment? Sem a gente se colocar nessa posição, né, de eu sei mais e você sabe menos. Não era isso.
Aí o jogo ele era tipo o seu governo. Então a gente colocava lá a presidente, né, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o vice-presidente, e aí as pessoas tinham que pegar aqueles cards e aí a gente colocava todos os famosos, tipo, desde o Bolsonaro, tipo a Cátia Abreu, até o Jean Willis, assim. E aí as pessoas podiam escolher quem que elas achavam que era o governo ideal, assim. E até essa pergunta já é bem interessante, assim, né, de nossa, você tá odiando muito a Dilma, mas quem você ia colocar lá, sabe? Quem é que tem que ser o presidente? Quem é que tem que ser os ministros, né? E aí as pessoas colocavam e tal, montavam o governo. E logo depois disso a gente falava, tá, agora rolou o impeachment. Quem é que entra no lugar da presidente? Aí as pessoas pegavam, né, ou acertavam ou não. E aí a gente conseguia explicar o que era a cadeia sucessória. Quem que entrava, quem que saía antes, quem que estava em primeiro, segundo, terceiro lugar. E aí foi uma das formas, assim, que a gente achou para explicar impeachment. Por incrível que pareça, muita gente acertou, a maioria das pessoas acertaram, na verdade. O Brasília tem um contexto diferente, assim mesmo. A maioria é funcionário público, né, e tal. Muita gente sabia a maioria das coisas. O jogo que a gente colocou lá também era o Três Esferas, que falava sobre competências e responsabilidades, né. De quem é a culpa? O federal, o estadual, o municipal. Quem que cuida de cada atribuição, assim. E aí, a maioria das pessoas também acertou, né? A gente perguntava quem que era a polícia militar, controle de gás, ensino infantil, ensino superior, e metrô. Então foi interessante. Brasília é um canto meio doido nesse aspecto das três esferas, não é verdade? Diz que não tem municípios lá no Distrito Federal. Como é que funciona? Você sabe dizer? Como é que funcionam essas competências? Nesse quesito, porque o distrito funciona como se fosse um estado, né? Em termos de competências. Não tô certo, agora que você falou isso, eu fiquei na dúvida. O que acontece lá em Brasília tem o distrito, né, federal, que é tratado como estado, se eu não me engano, e as cidades satélites, né? E aí as cidades satélites agem como município, né? No caso tá. Tem um monte de cidades satélites ali em volta. Que é geralmente onde a galera mora. Pode até acontecer de não serem formalmente municípios, mas em termos de estrutura institucional é como se fossem, sim, né? Sim. Tratadas igualmente. Brasília mesmo, a galera vai muito para trabalhar, né? Ali no avião, né, que a gente fala. A cidade satélite ela fica em volta, né, desse projeto de Brasília, e o pessoal vai para lá e ocupa, né? Como para trabalho e tudo mais. Brasília é bem doido mesmo, assim. Eu achei hostil, assim, de uma certa forma, né? Ela não te acolhe tanto, assim, ela é bem hostil, assim, a arquitetura da cidade em si. E como que você transita por lá, como que você anda por lá. É tudo muito, muito diferente, assim, sei lá. Para quem está acostumado com outro tipo de formulação de cidade, sabe? É bem interessante até. É uma experiência que todo brasileiro devia ter, assim, é ir para Brasília e ver como que é lá, sabe? É legal. Um dia ainda faço essa visita. É muito legal. Tipo, por exemplo... É legal para pensar sobre, para questionar. Questão de poder, assim, de imposição de poder, algumas coisas, né, que a gente pode ver lá. O prédio do Congresso é o maior prédio, né? Ele é tombado, então nenhum prédio pode ser maior que ele em Brasília. Você chega nele no Planalto ali, quando você olha, né? Ele é muito grande mesmo, assim, ele parece ser muito maior, porque a cidade é toda menor, né, que ele. E parece que você não consegue entrar, sabe? Você fica pensando nas formas como que você entra nele e ele é meio fechado, assim. Quando você olha para ele já dá uma questão de afastamento, assim. É muito louco isso, né? Você pensar que um símbolo do poder político público do Brasil é uma coisa que você parece que não entra, parece que você não consegue entrar. Você para nele e fica pensando, como que eu vou? Eu vou por baixo, eu vou por cima, eu vou pela rampa, eu vou, sabe? Eu vou para aquele túnel ali e ele é meio hostil, assim, para você. E ele é o símbolo do poder público, né? É muito doido, assim, né? Talvez não tenha sido a intenção, mas acabou tendo um simbolismo muito forte, né? Eu também acho que não era. Acho que não era a intenção, né? De afastar a população. Eu acho que era... Ele tinha meio que uma intenção de mostrar o poder, mas ele mostrou tanto que chega até a afastar, assim, sabe? Na minha opinião, né? Tô fazendo a minha leitura semiótica da coisa. Não sei se era essa a intenção, assim, mas que virou uma coisa que realmente não é acessível. Isso é bem maior que eu, sabe? Foi isso, quando as pessoas vão fazer manifestação em Brasília, muita gente volta com essa frase, né? De, nossa, parecia assim que eu tava num lugar que não existe, que não tem ninguém, sabe? Que por mais que eu gritasse, ninguém ia me ouvir lá, sabe? E acho que é um pouco essa sensação, assim, como se eu estivesse num vazio plano gigante. E tem lá o Congresso, né? Incrível, lindo, alto. E você olha e você é isso. Por mais que você grite, ninguém ali quer te ouvir. Ninguém vai te ouvir. Isso é insignificante, assim. É um pouco... Só dá pra contemplar, não dá pra interagir. Isso, assim. Não passa essa ideia. Mas assim, o Niemeyer, né, como
cara que ele era, eu acho que não, essa não era a intenção. É meio as pirâmides do Egito, né? Eu nunca fui pro Egito, mas todo mundo que eu conheço que foi fala que olha assim pra ela e fala, meu Deus do céu, isso é grande demais, né? É tipo, no acesso a ela. Né? É muito doido. Sim. Sim, voltando ao Lab Hacker. É curioso isso, né? Uma ONG com nome ligado à tecnologia que trata também de política, eu não sei se na mesma proporção, mas de qualquer forma com uma certa intensidade, né? Trata do assunto político. O Lab Hacker já nasceu com essa postura assim ligada à política também, ou foi se construindo com o tempo? Vocês sabem dizer? Então, o Lab é isso, ele veio daquela rede da Transferência Hacker, que antes nasceu da Casa de Cultura Digital, e eles sempre tiveram essa pegada política, eles estavam, acho que juntos assim, do Marco Civil, do novo Código Florestal, principalmente da protocolação da LAI, da Lei de Acesso à Informação. Então, quando eles estavam, acho que foi 2011, né? Eles estavam para passar essa lei, eles foram uma parte das pessoas que estavam lá para pressionar de verdade, assim, os deputados e falar, ó, tipo, a gente escreveu a lei, tipo, eles ajudaram a escrever a lei, e deram na mão de vários deputados e falaram, gente, isso daqui vai passar. Quem é que vai protocolar, sabe? Eles não estavam mais esperando nem implorando para os caras, falando, ó, pô, ou vocês protocolam primeiro ou outro partido vai protocolar. Tipo, o interesse era só, assim, tem que existir essa lei, tem que existir transparência no Brasil, sabe? Tem que ser regulamentado. E aí, a partir do momento que eles entenderam essa parte, né, de como que você vira esse jogo, começou vários processos interessantes, né, de transparência, de hack e tal. E, então, sim, eles tiveram sempre essa pegada de política. Assim. Não só de política, mas principalmente de política. Também tem a coisa de... Nunca foi distinto aqui, né, no Lab a questão da política e da tecnologia, né? Elas andam sempre juntas. Assim. É a intersecção mesmo. Na hora que junta a tecnologia e política, se cria a ideia do Lab. Né? A gente entende que com o avanço da tecnologia, né, que é diário, você consegue cada vez mais entrar no sistema de outras formas, né? De maneiras mais democráticas, mais transparentes e tudo mais. Então, a tecnologia está inteiramente ligada com política aqui dentro. Né? É o ponto de intersecção. Vocês conhecem algum grupo, né, um perfil parecido de outras regiões do país? Vocês têm notícia de alguma? Norte, Nordeste, Sul? Então, eu não sei, mas com certeza eu chuto que devem ter vários, sabe? Isso é uma coisa assim que tipo, tem se disseminado muito, né, nos últimos, sei lá, 5 anos. E acho que tem muita gente pensando coisas diferentes. Assim, o que se não falta, quando você abre a internet, é ver aplicativos sobre, sei lá, como você controla seu voto, como que você investiga os candidatos, como que você liga o financiamento deles com as empresas, mil coisas desse tipo, assim. Tipo, o hack político, acho que ele tá nascendo, assim, muitas ONGs, em empresas, em agências e tudo mais. Tipo, todo mundo tá com essa coisa muito visceral, assim, né, de como que a gente resolve a política hoje. Se a gente reseta ela ou se a gente acha novos caminhos, né? Então, tem muita gente fazendo muita coisa. Agora, tipo, como o Lab, assim, de levar oficinas de política, eu não sei, mas eu acho que deve ter. Tem o Lab Hacker de Brasília, né, Ju? Eu consultei aqui o pessoal. Tem o Lab Hacker de Brasília. O Lab Hacker de Brasília, ele fica dentro da Câmara, né? O Lab Hacker da Câmara dos Deputados. No anexo 4. Isso, no anexo 4 ali da Câmara dos Deputados, que é quem recebe a gente quando a gente vai lá, né? Eles são uma galera interessante. Eles trabalham de uma forma diferente aqui da gente, né? Essa questão das oficinas, essa questão de ser uma ONG, né? Eles estão lá dentro mesmo. Eles criam sistemas de tecnologia que ajudam a processos políticos lá de dentro da Câmara. Uma galera muito legal, inclusive, que faz um trabalho muito legal também. E ele é aberto também, é um laboratório aberto. Muito bom. Eu acredito que é uma tendência, né? Ter esse tipo de grupos de ação, né? O ideal é que tenha cada vez mais pelo Brasil para tentar ir despertando o interesse das pessoas pela política e sobre como elas podem ajudar a melhorar o sistema político da gente, né? Sim, com certeza. Tomara que seja mesmo que tenha essa crescente de pessoas que se reúnam para fazer isso. Né? É muito legal. Bom, sobre as atividades, vocês falaram de algumas que vocês desenvolvem. Agora tem uma que a Júlia me falou outro dia, que terminou não falando hoje, de inserção nos conselhos. No conselho. Isso aí é público? A gente pode falar aqui? Pode. É mais que público. Oi? Pode, lógico. Tudo no lado é público e tudo é Creative Commons. A gente não tem muito essa de ficar guardando coisas. Transparência, enfim.
O Ocupa Conselho. Tem um dos meninos que trabalha com a gente informalmente, que ele chama Guilherme Turno. E ele começou a pilhar a gente no final do ano passado. Ele chegou pra gente e falou, pô, vocês estão aí, né, falando de política aí, estão fazendo mil coisas, achando que vão mudar tudo. Vocês estão sabendo que daqui a uma semana, tipo, fecha as inscrições pra candidatura da eleição de Conselho Participativo Municipal, né? Que é uma eleição que foi a segunda que ia ter, né, segundo mandato, que o Haddad tinha implementado esses conselhos participativos por decreto, e eram uns puta espaços de canal, né, para população e subprefeituras e poder público, e ninguém tava usando, né, e aí ele jogou essa, falou, ó, legal, e aí, quem que vai participar? Vocês vão fingir, né, que não tá tendo também. E aí a gente veio, né, construindo a ideia do Ocupa Conselho, que era eleger várias pessoas numa rede de conselheiros distribuídas pelas subprefeituras, né, 32 subprefeituras que São Paulo tem pela cidade, e poder articular com eles e levantar pautas em rede, assim, porque naquele momento, né, e hoje ainda tá um lugar, assim, que ninguém entende direito, né, que existe isso, nem pra que serve, e nem o que pode fazer esse conselho. Então a gente se propôs a investigar esse processo vivenciando ele, né. Então a gente se candidatou e muitas pessoas foram eleitas. Eu fui eleita e algumas pessoas do Lab foram eleitas também. E aí a gente começou a entrar nessas reuniões, né? Que são reuniões, assim, bem estranhas. Que é reunião de conselho participativo, mas aí tem os conselhos de saúde, tem os conselhos de juventude, de educação e tal. E aí a gente viu, assim, que de verdade são espaços que estão tomados de uma forma bem duvidosa, assim, né? No sentido de vira muito mais uma política bairrista, né? Tipo, de como que eu cuido do buraco da minha calçada e da árvore, que também é importante, é fundamental. Mas não é só isso, né? Como que a gente também consegue discutir outras pautas e ajudar a trazer propostas para a política pública, né? E aí a gente tem vivenciado esse processo agora. Tipo, essa eleição é uma eleição que a passada, a média de idade ela era muito alta, não tinha jovens na eleição. E agora a gente conseguiu talvez melhorar um pouco isso, né? A gente não fez as contas certinhas, mas a gente conseguiu colocar muitas pessoas novas lá. E aí a gente tá pensando como que também a gente convida, né, as pessoas nessa história dos jogos e tal, né? De gamificar a política, como que a gente convida as pessoas para ocupar esses espaços de participação também. E aí, e também pensando na transparência. Como que a gente tá nessas reuniões mais dinâmicas, mas também mais acessíveis, assim. E eu não preciso, né, ir pra lá, eu tenho que estar lá para poder ouvir a reunião, sabe, é discutível. Talvez não, talvez ela tenha que ser disponível online. Como que eu coloco mais gente, o conselho participativo não ser só feito de conselheiros, mas também ser feito da população de cada região, assim. Aí o Ocupa Conselho é isso, então, é uma rede pra gente poder falar mais de política com a estrutura também, com o poder público. E o interessante dos conselhos é que eles são, embora eles sejam do próprio sistema político, eles são um pouco de fora também, né? Porque quem participa, em geral, não são políticos de carreira, não é isso? Mas tem bastante instituição, né? Sim. Sei lá, a galera do MTST, o pessoal do Endireita Brasil, tem uma galera que tá bem envolvida, assim, com política, que tá aí na entrelinha, né, no meio termo, que tá envolvido com o pessoal, com os conselhos também. Tem a galera que, por exemplo, participa de movimentos sociais e tudo mais, tá bem inclusa, né, nos conselhos, não é isso? Então, assim, eu não sei como que é a maioria dos conselhos, mas chuto que também tem essa interferência, assim, só que é isso, depende do conselho. Tem conselho que ele é muito voltado só para os moradores daquela região, assim, não articula com os trabalhos que já estão sendo feitos ali, não pega, né, a história das redes, dos movimentos, etc. Mas tem conselho que sim, né? Assim, uma coisa que é muito nítida quando você pega a contagem da votação, é a gente olhar e ver que quanto mais você tá pro centro, né? Que são os bairros mais elitizados, você vê que pra você ser eleito, o seu teto é muito baixo, assim, você precisa de bem menos votos. Agora, quando você vai para as periferias, você vê que o engajamento é bem maior. Lá tem as associações de bairros, as lideranças comunitárias, né? Tipo, uma outra história. As pessoas vivenciam a comunidade daquele lugar. Então, os votos, eles são altíssimos. Brasilândia mesmo tinha galera lá se elegendo com 2.000 votos, né? Brasilândia é onde eu moro. Então, e lá tem bastante a questão da especulação imobiliária, né? Tem muito interesse envolvido aí que o conselho pode fazer alguma certa diferença.
Não sei como que eles agem, né? Nunca fui em nenhuma reunião, mas pode haver aí o envolvimento das instituições aí num certo interesse, né, de aproximação pro espaço público. Sim, com certeza rola e acho que é positivo, assim. Mas, por exemplo, só para fazer um contraponto, né? Por exemplo, tem gente que foi eleita com um voto, sabe? Eu fui eleita com menos de 50 votos, assim. Tem gente que passou com um, porque essa eleição ela tinha uma lógica diferenciada, que era 50% das candidaturas eram reservadas para mulheres. E hoje a gente tem uma política que ela não representa, né, as mulheres. No sentido de ter pouquíssimas mulheres, né, ficar abaixo dos 10%, assim, na faixa dos 10%, por exemplo, no legislativo, e quando você vai para o executivo é muito menor ainda. Há duas eleições atrás foi a primeira vez que a gente teve uma presidente mulher, né, então o nosso eleitorado, ele é 50% de mulheres, 52%, é mais que a metade. Então o que explica isso, assim? E aí essa eleição eles resolveram fazer isso, de colocar 50% das vagas reservadas para mulheres. Então, esses conselhos, eles têm um potencial, assim, também nesse sentido, de pensar as minorias políticas, porque eles colocam também os estrangeiros para votar. É a única eleição que estrangeiros podem votar no Brasil e se candidatar também. Então, é bem interessante, assim, essa discussão. Por exemplo, no meu conselho, tem algumas mulheres que elas acham um absurdo a política de cotas. Elas falam que isso daí é você colocar a mulher como se ela fosse alguma coisa pior que o homem, sabe? Tipo, pra mim, não. Pra mim, é uma coisa que, que legal. Agora a gente começou a conversar, sabe? Vocês lançaram o Fast Food da Política recentemente, mas ele acabou ou ele continua sendo desenvolvido ainda? Vai ter novos jogos? Como é que tá? Então, o Fast Food a gente lançou Catarse, né? Que você falou. Depois que a gente voltou da viagem, a gente conseguiu financiar. Aí a gente começou a fazer várias ações com ele, evento cultural, em escolas e comunidades. E aí, esse ano, a gente também ganhou um outro edital, que chama Edital Arimax, que é a Fundação Arimax, que dá dinheiro para projetos sociais. E aí, a gente está começando de novo a fazer outras ações que vão ser voltadas para aplicar mais jogos, né, em comunidades, em outras regiões de São Paulo, mas também para pensar em desenvolver novos de uma forma colaborativa. Então, a gente vai fazer uma espécie de Hack Day que linka com o judiciário também e um Hack Day das eleições. E aí a ideia é o mesmo processo, assim, é fazer esses jogos, testar eles com várias pessoas, né, pensar outras coisas e depois disponibilizar para a galera usar. Então, sim, ainda tá rolando. E agora a gente também está pensando no aprimoramento, né, dos materiais, né? Então, como que a gente vai mexer nesses materiais, como que a gente vai aplicar a melhorar algumas metodologias, né? Algumas mecânicas dos jogos e tudo mais. Então a gente está nesse processo aí de criação, não acabou não. Está só no começo. É isso aí. Bom, foi muito boa a conversa com vocês. Agradeço pelo aceite do convite, né? A gente é que agradece aí por você ter convidado. Legal, obrigada. Muito legal o programa de vocês. A gente fica muito feliz em participar, tipo, é muito massa ver que tem essas iniciativas, tipo, pelo Brasil todo, e quanto mais a gente conhece coisas novas, assim, em diferentes regiões, dá um gás, assim. Tem muita gente fazendo coisas legais. Parabéns pela iniciativa aí de abrir esses canais, né, de diálogo político e tudo mais, é muito, muito importante, a gente sempre achou isso, e é muito legal estar participando aí. Mais uma vez, obrigado aos ouvintes que nos acompanham, e é isso aí, política faz parte da vida, e até a próxima. Você acabou de ouvir Politicast. Acompanhe as novidades em politicast.info. Envie e-mail para contato@politicast.info. E até o próximo episódio.